3061. 11 42 10 3061. Musical FM. Mais unidade cristã. Você não aguenta mais conviver com essa dor? Então presta atenção nesse recado do Manolo. É isso mesmo, Felipe. Olha, se você está sofrendo com dores nas articulações, problemas de reumatismo, eu quero falar para você do magnésio quelato. Ele é aliviador, ele trata a inflamação, ele é fundamental para fortalecer ossos e musculatura. Ele trabalha em prol do seu sistema articular. O magnésio, ele é tão importante, Felipe, que ele cuida da saúde física e mental, ansiedade, estresse, crise de nervos. Use o magnésio. Uma coisa muito importante do magnésio é os benefícios que ele traz para a sua saúde. Ligue agora mesmo, 0800 591 1137, magnésio com super desconto, leva 4 meses do cálcio e ainda o massageador. Pagamento só para junho. 0800 591 1137, Felipe. Ligue agora, 0800 591 1137. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Se você está acompanhando a programação agora, não é por acaso. Você não pode perder essa promoção especial do magnésio quelato. Ligue agora e peça magnésio quelato 0800 591 1137. Siga a Musical FM no Instagram. @FM Rádio Musical. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. O próximo programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Biblicamente. Nosso jeito de pensar influencia diretamente no nosso modo de viver. Pense biblicamente. Viva biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Agora, na Musical FM. Apresentação: Pastor César Cavalcante. Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Biblicamente, que traz aqui conteúdo de alto valor, assuntos, curiosidades, atualidades e pessoas capacitadas, especializadas para tratarmos juntos aqui assuntos do nosso dia a dia. Sempre com base também bíblica e tudo mais. Na técnica do programa está aqui o Rafael Semenzato e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 operadora 11 98484 9988 011 98484 9988 e o tema de hoje é o impacto da tecnologia na infância e na adolescência. Você sabe que agora crianças de 2 anos já usam celular, não é? 1 ano já fica... Você não tira...
você tira a comida da criança, mas você não tira o celular. Você tá entendendo? Então, fora isso, as crianças mesmo, na primeira infância, sei lá, 4 anos de idade, 3 anos, enfim, tanto que os canais do YouTube que mais cresceram, tipo Galinha Pintadinha, sei lá, Palavra Cantada e tal, tudo mais, voltado para essa fase da infância. E para tratar esse assunto, aqui a gente vai tratar também infância e adolescência. Eu estou recebendo aqui, First Ladies aqui primeiro, então vamos lá. A Daiane Oliveira, ela é psicóloga clínica, social e escolar, também é socióloga, formada pela PUC, é especialista em dependência tecnológica e impacto no desenvolvimento emocional e social de crianças e adolescentes. Atualmente, ela é evangelista na Assembleia de Deus do Brás, sob a liderança do Bispo Samuel Ferreira, Bispo Aquila Ferreira. Ambos já estiveram aqui com a gente nesse programa e desenvolve parceria com o Ministério Infantil e líderes do MECRIA, que a gente vai entender o que é isso. Bem-vinda, Daiane, um privilégio te receber aqui. Obrigada, pastor. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, num lugar que meus líderes já passaram, então fico muito contente de receber esse convite e abordar esse tema tão pertinente nos dias de hoje, como bem já foi colocado aqui, né, inicialmente, dessa tendência que vem crescendo absurdamente nas famílias e muitos pais sem saber lidar com esse assunto, com esses comportamentos. Então, acho que bem interessante aqui o nosso bate-papo de hoje. Legal. Com a gente aqui no programa, o pastor Alexandre Farias. Ele é teólogo, é advogado, é apologista cristão, já foi consultor do Instituto Cristão de Pesquisas, onde eu também trabalhei muitos anos, acho que ele me conheceu, foi lá. Palestrante, tem aí um trabalho bem legal também voltado para esse público, em especial adolescentes. Bem-vindo, pastor Alexandre Farias, bom te receber de novo. É bom sempre estar aqui, falar de assuntos do reino das crianças, é necessário a gente falar. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite de estar aqui, falando sobre um assunto que é o impacto da tecnologia na infância e na adolescência. Nós precisamos tratar as nossas crianças como igreja do agora, não como do amanhã, mas também não a criança, com adolescentes e jovens também. Eu agradeço muito pelo convite. Legal. Para você mandar sua pergunta em áudio, é o WhatsApp 984849988. Aproveita, salva aí como contato do programa, 984849988. E eu começo aqui, já tem aqui algumas pesquisas que a nossa produção preparou. A pesquisa feita no ano passado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania alerta para os perigos da tecnologia na infância e adolescência. A ação foi uma iniciativa, obrigado, Thaís, uma iniciativa da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente e também do Ministério da Mulher, Ministério dos Direitos Humanos, da Família e Direitos Humanos, em parceria com a entidade civil Viração e Educomunicação. Durante o projeto foi utilizada a metodologia com perguntas desenvolvidas pela Rede Conhecimento Social, que inclui a realização de oficinas presenciais com 300 crianças e adolescentes. Bom, foi constatado que, nessa pesquisa, 66% das crianças declararam ter começado a usar redes sociais antes dos 12 anos, inclusive mentindo sobre a idade para conseguir o acesso. Acontecia, por exemplo, no Facebook, parece que mudou agora, né? Ficou mais suave, mas antes tinha que ter, acho que 18 mesmo para entrar no eu não lembro, mas 16 no YouTube, no Facebook, enfim. E apenas metade dos entrevistados informaram que possuem algum acompanhamento dos pais ou responsáveis durante as atividades na internet. Quer dizer, internet terra sem lei, a pessoa dá o celular, não tem nenhum tipo de trava, nem de supervisão. Na pesquisa, 86% das crianças e adolescentes usam a internet diariamente. 80% da faixa etária, até 12 anos, informou acessar no mínimo uma vez por dia. Do total, que não usa, 15% vive em área rural, 2,5% em área urbana, quer dizer, não usa porque não dá, né? Não tem condição, não tem acesso e tal. 51% dos entrevistados, os adolescentes se abrem mais na internet do que com os pais. Mais da metade deles se abrem mais na internet do que com os pais. 46% afirma que se tivessem mais atenção da família, as crianças e adolescentes passariam menos tempo ao celular. Cara, eu vou começar aqui com a doutora. Qual o impacto, doutora, social da tecnologia no cenário infantil? Por que cada vez mais cedo
as nossas crianças estão aderindo ao mundo digital? Eu costumo dizer, né, que toda vez que eu vou fazer uma palestra, que a criança nasce muito bonitinha ali, uma gracinha, a cara da mãe, a carinha do pai. E a gente olha para aquela criança e entende que ela está formada, que ela está pronta, né? Que ela é perfeita no sentido de formação física, que ela está totalmente completa. Mas tem um dado que é muito interessante a gente ponderar logo agora de começo, assim, para a gente começar esse bate-papo, que essa criança, ao nascer, ela não está pronta. E eu sempre faço essa pergunta, principalmente na escola. Eu dou aula numa escola em São Paulo, eu tenho 200 alunos lá. E sempre que eu converso com eles, eu falo sobre isso e pergunto o que não está pronto ainda. E eles olham para mim e falam, não, já está tudo pronto, né? A criança já está perfeita. E eu falo, não, o cérebro da criança, ele não nasce pronto. Né? A criança nasce, mas o cérebro ainda está em formação. E aí eu pergunto para eles, e quando vocês acham que esse cérebro está pronto, maturado, certinho? E aí começa um monte de dados ali, né? 4 anos, 5 anos, 10 anos. E quem dá mais, quem dá menos? E aí a grande surpresa para eles é dizer que o cérebro humano, ele se completa, né? Ele fica maturado completamente com 21 anos de idade. Essa eu nem sabia. Então, a gente tem um cérebro humano que matura aos 21 anos de idade. Então, a gente começa a perguntar assim, então deve ser por isso que a maioridade vem com 21, né? Porque é isso, a gente entende que o cérebro está pronto com os 21 anos. E o mais interessante é entender que essa maturação, ela começa de trás para frente, né? Então, a gente começa a maturar algumas regiões cerebrais na parte da nuca até o lobo frontal, que é a última parte que ela vai ficar pronta. E o lobo frontal, ele é justamente a área do nosso cérebro que é responsável pelo nosso autocontrole, pelas nossas tomadas de decisões. E, coincidentemente, é a última área que fica pronta. Ou seja, se nós entregarmos um celular para uma criança e falar assim, olha, criança, você tem 20 minutos para assistir um desenho. Ele vai ficar 20 minutos? Não, ele não vai, porque o controle dele, né, de volição aqui do lobo frontal não está pronto ainda. Como que ele vai ter um... Ele não tem limite, né? Como que ele vai ter um limite se ele senso de limite, se ele ainda não tem essa formação cerebral pronta, firme, né? Então, eu sempre costumo dizer que o lobo frontal da vida de toda e qualquer criança e adolescente são os pais. Nós somos esse lobo frontal na vida dos nossos filhos porque nós exercemos o controle. E aí entra numa parte que a gente parece que tem que ficar tomando cuidado o tempo todo de falar de autoritarismo versus autoridade, né? E aí os pais, às vezes, deixam de exercer a autoridade como pai e mãe dentro de casa, no controle do acesso, com medo de não ser autoritário, né? E aí vem em uma outra discussão que é a compensação. Então, eu compenso meu filho, eu dou o celular para ele, para compensar essa ausência, esse modo assim de trabalho. Às vezes os pais estão muito ocupados, tal, e aí querem um tempo, né, para descansar, e aí entregam o celular na mão da criança e a criança ela vai ficando ali muito tempo conectada. Alexandre, essa infância, esse começo, essa inserção no mundo digital, porque hoje as crianças, elas nascem já tendo rede social. Uhum. As mães já criam a rede social antes da filha nascer. Isso vai repercutir quando ela se torna adolescente, que aí é a sua área de trabalho, de pesquisa. O que tem acontecido com os adolescentes no mundo digital hoje, em 2023? Como a doutora falou, toda criança ela tem uma relação biopsicossocial. Ela absorve todas as questões que estão em sua volta. Ela absorve o mundo digital, absorve o que o pai faz, absorve o que os amigos fazem. E o que acontece? Eles se envolvem com tudo isso. Nós sabemos que o mundo digital é um mundo da qual eles também se soltam com as suas opiniões, que muitas vezes as opiniões não são confrontadas, e essas crianças e adolescentes estão mais soltos ali. Por quê? Porque elas estão procurando um mundo da qual elas podem estar na autoridade. E a criança, muitas vezes, e o adolescente, é difícil você trabalhar com a autoridade com eles, ou você cria um muro que daqui a pouco eles conseguem pular do outro lado e viver o que eles querem, ou você também chega ao ponto de orientar e ensinar, que aí Provérbios 22, versículo 6, fala que o pai e a mãe tem que ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Agora, quando um pai ele começa a trabalhar com uma rede social, com uma criança, e a gente vê isso muito hoje. Tem rede social de cachorro.
Tem rede social de animais, de pet, né? Então, nós tivemos um problema há pouco tempo com o IBAMA em relação à capivara. Eu vou dizer uma coisa, a capivara uniu mais o Brasil do que partidos políticos. Não recebi essa história da capivara, não tô sabendo. Não, tiraram a capivara do rapaz. Eu quase liguei pra ele e falei, você quer uma ajuda jurídica pra ele? Porque eu senti o amor da capivara. Dele pela capivara. E aquele eu acho que era mais dele pela capivara do que exatamente. ao contrário, né? Então é assim, quando você começa a fazer com que a tua criança, desde pequenininha, participe da rede social, você vai cauterizando a sua mente para que ela possa se integrar com isso. E o grande problema é, se integrou, e os perigos que a rede social traz para os nossos filhos? Porque também temos benefícios também. Não é... A gente não pode demonizar tudo. Tem benefícios também. Nós estamos aqui pela rede social. Então esse assunto está sendo levado pela rede social. Agora, a gente precisa fazer com que os nossos filhos entendam o que é bom e o que é mal nesse campo minado que eles estão se envolvendo. Bom, se você quiser mandar uma pergunta, manda para cá. Aproveita aqui. Os doutores. O WhatsApp é 984849988. Por que tanta falta de controle da parte dos pais quanto ao acesso dos filhos? Porque, por exemplo, antigamente, eu sou da época que a TV tinha, 3, 4 canais. Então, não tinha muito o que fazer ali. Agora, na internet, você digita, você nem precisa digitar, você fala e o celular já apresenta imagens, vídeos. Eu sou da época do histórias, telejogo. Nem sei o que vocês estão falando. Eu também não. Não é da minha época, né, querido? Telejogo é o primeiro videogame que apareceu. Eu tive todos os videogames, desde o telejogo até o PlayStation 4. 5 tá muito caro. Então era isso que você falou. Tinha 3 tipos de jogos. Só dá isso aí. Um pauzinho que vem pra lá e pra cá, que deixa a bolinha não passar, era aquilo que a gente se divertia. E é isso. Por que hoje não há controle da parte dos pais, doutor? Aí, para trazer essa explicação, a gente tem que partir um pouco do âmbito social. E aí eu tenho que citar aqui aquele sociólogo Byung-Chul Han, que é um sociólogo coreano, que ele tem um livro que ele fala sobre a sociedade do cansaço. Nós estamos cansados. É uma sociedade cansada. E é uma sociedade cansada porque é uma sociedade acelerada. É uma sociedade imediatista, é uma sociedade que tem tudo pronto, que tem tudo na mão. Então, antigamente você se comunicava por cartas e você tinha que esperar o tempo da carta chegar para você receber a sua resposta. Depois isso evoluiu para um e-mail. O meu namoro foi carta. Foi carta? Olha aí. Outro estado. O meu já foi e-mail. O meu namoro já foi e-mail. Mais novinha, né? Então. E aí você tinha aquele tempo. Mas ele era de longe? Não, ele era de perto. Da mesma cidade. Mas a gente trocava uns e-mails. Você é do assim. MSN, né? Pra cá. Entendeu? Eu peguei o ICQ um pouquinho. ICQ também. Peguei um pedacinho. Legal. Agora, como a tecnologia afeta e como a tecnologia ajuda? Qual que é esse divisor de águas aí? No que afeta, no que ajuda? Eu acho que é isso, assim. Acho que a gente tem vivido isso, essa sociedade do imediatismo, né? Então, tudo é muito imediato, tudo é muito rápido. Então, a gente quer essas respostas o quanto antes. E sim, esses pais, eles estão cansados. Eles estão cansados, eles têm uma vida corrida, é uma vida de trabalho intenso. E quando eles param para descansar, a criança quer atenção. A criança quer o pai, a criança quer a mãe, a criança quer o olhar, a criança quer brincar, né? Eu tenho um casal de amigos que eles têm um filho de 3 anos e eles ficam exaustos, assim, com tanta energia, porque a criança quer brincar, quer brincar, quer brincar. E a solução, muitas das vezes, em muitos cenários familiares, é entregar o celular. Cala a boca. É a chupeta digital que a gente chama, né? Pra ele ficar quieto. É isso. E assim, óbvio que a gente tem benefícios na tecnologia, claro que tem. A gente tem estudos que a tecnologia ela ajuda crianças autistas a se comunicarem, a se desenvolverem, ou outros tipos, né, de transtornos ou deficiências que a tecnologia ela vem de encontro com esse auxílio, né? Então, sim, temos os benefícios nesse sentido de tratamento, como também temos o benefício do que nós estamos fazendo aqui, da comunicação, da empregabilidade, da questão da pandemia, que nós fomos totalmente conectados, porque não tinha
tinham que fazer obrigatoriamente, as escolas e tudo mais. Ok, tem os benefícios. Mas quando eu falo aqui na minha primeira fala sobre o cérebro em maturação, ou seja, um cérebro que está em desenvolvimento, e eu tiro desta criança todos os estímulos necessários para um desenvolvimento saudável, e aí eu trago tanto o emocional quanto o social, cognitivo, o aprendizado, e você traz um celular, você dá o celular para ele, você está impedindo, você está tirando o direito daquela criança de se desenvolver saudavelmente em todas as suas áreas, né? Biopsicossocial. Tem filhos? Tem uma menina de 10 anos. Como é que foi? Então, Manu, eu te amo, hein? Um beijo pra minha filha. Mais, pelo jeito. Eu te amo mais. Segura aí, o que vem depois do mais? Mamãe vai falar agora. Eu tenho uma filha de 10 anos e tudo começou na minha vida justamente por conta da maternidade. Eu acho que a partir do momento que eu tive a minha filha, eu comecei a olhar para um lugar que antes para mim não era um lugar habitável. Assim, eu não tinha essa experiência. Eu tinha sobrinhos, eu tinha primos, mas ter um filho é diferente, né? Quando você tem a responsabilidade ali de cuidar, de criar, de desenvolver. E a gente se preocupa muito em dar tudo de bom e do melhor pro nosso filho. Então, não, tem que ter um convênio, porque se ficar doente, tem que ter um carro para poder levar, tem que ter uma escola boa, tem que ter roupa boa, tem que ter brinquedo. A gente se preocupa com uma série de coisas importantes que a gente nem tinha. Que a gente não tinha, exatamente. Porque eu andava no Fusca da minha tia, assim, lá atrás, né? Não era nem na cadeirinha com cinto de segurança. Lá no chiqueirinho. Lá no buraquinho. Eu já não cabia lá. Então, a gente tem essa preocupação, né? De dar tudo de bom e do melhor. Então, quando eu tive a minha filha, eu comecei a olhar para essas questões que para mim antes não eram vistas. Mas ela tem as regras. Ela tem as regras, só que ela não tinha as regras. Então, com 10 meses, eu tenho uma foto da minha filha vendo Galinha Pintadinha no iPad. E aí, eu tava olhando, assim, a menina parava, assim, ela ficava hipnotizada com aquele negócio e não ficava assistindo. E eu conseguia fazer tudo e a criança parada ali. Até que eu percebi que o holograma da Galinha Pintadinha tem o desenho na frente e atrás fica uma coisa rodando, assim, como se fosse hipnótico, sabe? Igual que filme. É pra segurar a criança que não tá entendendo o conceito. Pô. É hipnotizante. Ela tá parada assim. ali na tela. É um estímulo de cores, de gráfico, de grafismo muito avançado para um cérebro que ainda está em desenvolvimento. Eu não tinha essa concepção até que eu comecei a estudar e a entender mais sobre isso e entrei nesse mundo de alertar os pais mesmo sobre o perigo da tecnologia nessa idade tão tenra, assim, né? Tão novinha. O Leandro Florencio, ele diz assim, o pastor é top que tá aí, eu assisti uma pregação dele sobre o perigo do ocultismo uma vez no intensivão. Nós estamos falando de 2004, sei lá, muitos anos atrás. Na época que... Agora, vamos lá. Existe essa história ainda de ocultismo ou de mensagens assim que vai para criança sem que os pais percebam? Vamos entender uma coisa. Mensagem subliminar é muito difícil uma criança entender aquilo. Então, existem mitos, existem fantasias, histórias, lendas. Lendas urbanas e que tem verdade. Que muitas vezes eram faladas em púlpitos para vender apostila. Isso é fato. Ah, é? Tipo o pessoal das Disney que ficava falando da Disney. A questão da Disney. A Disney era um problema, tal, era demônio. Uma vez, em uma palestra, uma senhora levantou e falou assim, pastor, eu queria saber se o Pato Donald é do demônio. Eu juro que eu parei, eu tentei entender, tentei buscar alguma coisa parecida. Porque ele incentiva a sensualidade. Aí bugou. A minha mente bugou, porque aí eu perguntei para ela, mas por quê? Porque, pastor, é o seguinte, para você ter uma ideia, o pato, ele anda sem nada por baixo. Ele só tinha camisa, né? O pato só usava camisa. Só que quando ele vai tomar banho, ele sai de toalha. Por quê? Isso não incentiva a sensualidade? Aí, rapaz... Né? Aí eu não consegui, né? Aí outras coisas assim, todo brinquedo é do demônio. Não, a criança precisa brincar, precisa jogar, precisa ter videogame, ela só precisa saber o que é bom, o que é mal. Tá, mas tem mensagem ou não? Tem mensagem, só que as mensagens hoje em dia são mais, não são escondidas. Nós temos uma série chamada Sabrina, que é satanismo puro. Ela é filha do demônio, filha de Satanás. Ela é filha de Satanás. Lá na série. No aniversário dela, o Satanás senta na ponta da mesa. Outra coisa, na época, não era tão ligado. Mas quando você pega, por exemplo, na época a revista Witch,
que é uma revista de bruxaria infantil, que levou muitas crianças à bruxaria, sim. Eles entregaram, por exemplo, um pentagrama para a criançada numa revista infantil. Isso faz parte. Eu tenho muito mais coisa lá. Assim, eu nem trouxe quase por causa disso. Aí ela entrega tanto a questão da pulseirinha, que tem também os símbolos dos 4 elementos, né? Dos 5 elementos, que também faz parte aqui do pentagrama: fogo, terra, ar e água. E o último, porque tem 5? Porque é teu espírito. É espírito, fogo, terra, ar e água, dentro desse círculo da qual que vocês se conectam em relação à área espiritual. E você tem vários. Agora, o que acontece? Isso influencia a criança? Influencia. Só que hoje é muito mais aberto. Ninguém precisa se esconder. A doutora estava falando como é que ela começou a estudar isso. Lá em 2003, 2004, trabalhava com transporte escolar. Então é assim, eu trabalhava com criança o tempo todo. E uma vez, o meu menino, que hoje tem quase 30, ele tinha 2, 3 anos na época. E um dia eu cheguei muito cansado. E ele falou: papai, senta aqui. E aquela história, né? Você tá cansado, que você quer o quê? Você quer chegar em casa, tomar um café, tomar um banho, descansar. E o apartamento é pequenininho, ele estava assistindo um programa de TV, que muitas vezes as pessoas falam: não tem problema algum. É só um desenho. E é uma série muito conhecida. Não vou dizer que eu pesquisei aquela série, mas não vi nada que pudesse levar à bruxaria. Mas quer ver uma coisa bem subliminar? Eu tava lá tomando café e de repente eu escuto assim: vamos aprender bruxaria. Quando vamos aprender bruxaria, eu falei pra minha esposa: o que o Henrique tá assistindo? Porque só tinha ele. Hoje eu tenho 3: Lucas, o Henrique, o Felipe e a minha esposa. Deixa eu mandar um beijo pra vocês, amo vocês. E aí eu escutei e levantei. E tava a tia lá mexendo o caldeirão e cantando uma música, e a frase era: vamos aprender bruxaria. Aí eu falei: o que ele tá assistindo? Era uma série, era um programa da cultura que todo mundo assistia. Bom, aí eu fui pesquisar. Vamos lá. Olha isso. Era uma família de bruxos. Todo mundo tem o direito de ter qualquer tipo de religião. Tá tudo certo, tá tudo bem, que nem o pastor César fala. Tá tudo bem. Ter o direito, mas é o meu direito como pai cristão, e a palavra de Deus, o que ela diz sobre bruxaria, feitiçaria, eu preciso também repassar para o meu filho como ele deve se portar nessas situações. Ok, vamos lá. Tinha um castelo que vinha do nada, se formava do nada. No castelo, o tio era bruxo, o sobrinho era bruxo, a criança era bruxa, a tia era bruxa, tava todo mundo ali, o bruxo. No meio do castelo tinha uma árvore. Dentro da árvore, uma serpente. Nossa, coincidência. Que chama Celeste. Nos canos do castelo, que o pessoal já sabe qual é o programa. Agora eu adivinhei. Né? Agora é da minha época. Nos canos do castelo, tinha um personagem chamado Amal, que andava pelos castelos. Quando as pessoas assobiavam dentro do castelo, aparecia um espírito da mata chamado Curupira. Tem alguma coisa de subliminar? Seja, tá infestado de... e não é nem bem subliminar. Tá muito mais na cara. Só que às vezes a gente deixa a criança assistir e na hora o Espírito Santo falou comigo, falou assim: esse é o tipo de programa que você tá deixando seu filho assistir. Então você cuida dele porque ele é herança de Deus. Mandou uma pergunta pra cá, o WhatsApp 984849988. Doutora, você tem vivência no ambiente escolar, né? Eu também já tive colégio até 2º grau, de maternal até 2º grau. Então eu sei exatamente o BO que é você ter adolescentes dentro, assim, aos seus cuidados o tempo todo. E essa febre de jogos que já teve no passado, de desafios, que a pessoa tinha que pegar o perfume lá, o desodorante, houve mortes, e agora essa onda de desafios, de jogos na internet, tá longe da gente? Tá tranquilo isso aí ou não tá? Como é que é?
Não, isso é muito sério, é um assunto assim muito sério mesmo, que a gente precisa urgentemente dar atenção devida a isso. E você que é pai e mãe que está me ouvindo aqui hoje, comece a atentar para o que o seu filho faz na internet. A gente precisa ter esse entendimento. Ontem, inclusive, saiu uma pesquisa muito recente, muito novinha, que mostra assim, que 80% das crianças e adolescentes que têm acesso à internet, a celular, dispositivo eletrônico, eles sabem identificar sites falsos, sabem identificar golpes, eles sabem mexer na ferramenta. Caramba. E essa outra porcentagem que deu, né, que não sabem, são os pais. Ou seja, a gente tem filhos altamente conectados, altamente instruídos. Não, os filhos ensinam a gente a mexer, né? Exatamente. Ensina a gente a mexer. E os pais, por outro lado, não têm o domínio da máquina, né? O domínio do telefone ali. Então, eles soltam essa criança, esse adolescente nesse ambiente que é totalmente perigoso, no sentido do que vai vir, das influências e tudo mais. Falando em jogos online, tem um jogo, eu não sei se pode falar o nome do jogo aqui. Pode. É o tal do Cuphead. Não sei se o pastor conhece esse joguinho. Pelo nome não, mas vai falando que às vezes... Ele chama Cuphead. Você que tem filho criança aí, 10, 11, 12 anos, eles sabem, eles conhecem. É um joguinho, tem tanto de... No console Isso, quanto no console quanto no celular. Online. E é um jogo que é o seguinte, minha filha estava na casa de um amigo e um amiguinho estava jogando esse jogo. Ela não joga, ela não tem hábito de jogar, ela não tem videogame, mas ela estava vendo o jogo e ela chegou na mãe do menino e falou assim: tia, tem um diabo na sala. E a mãe do menino falou assim: como assim? Não tem diabo coisa nenhuma aqui? Tem um diabo na sala. E aí ela foi ver e tava lá. O Cuphead é um joguinho que são 2 menininhos correndo. Qual que é o desafio do jogo? É você correr de quem? De Satanás. Tá no jogo, assim, é o nome. Sim. Então é isso, assim. E hoje não é mais subliminar, é escrachado. Então os desafios, eles entram exatamente nesse lugar. É escrachado. O seu desafio agora é botar fogo no sofá da sua casa e filmar e mostrar pra gente no Discord, no Twitter, no Telegram, no WhatsApp, em alguma rede social, de que você é o cara, de que você fez. E aí, tudo bem, é fogo no sofá, mas daqui a pouco é maltrato ao animal. Daqui a pouco é um ataque na escola. E isso vai tomando uma proporção que a gente não tem como agora medir, né, de uma certa forma, a proporção que isso está tomando, mas já existe investigação, já existe estudo, já existe uma série de coisas que todos esses ataques, por exemplo, que ocorreu nas escolas, eles iniciaram nas redes sociais. Então, a gente tem um estudo que fala da desvirtuação da realidade. O cara, ele começa a jogar em primeiro plano e ele começa a atacar, matar e fazer um monte de coisa em primeiro plano. Dentro do virtual, nesse cérebro que não está maturado, ele já entendeu que aquilo é normal, então entrou na normalização da violência. E aí, quando ele vai praticar o ato em si no mundo real, pra ele tá tudo bem, ele já tá cauterizado mesmo, então... É a cauterização da mente. É a cauterização da mente. Então, pra ele tá tranquilo, né? Porque ele já faz isso no virtual em primeiro plano. Em primeiro plano, o que é? Ele ter a visão plena e consciente de que ele está com uma arma em punho, então ele tá envolto numa cadeira confortável, com fone de ouvido, ou seja, toda a ambientação já tá envolvendo a mente dele. Lembra, gente, é um cérebro que não está pronto, ele está em desenvolvimento, ele não consegue cindir o que é real do que é virtual. Então, o que ele pratica no mundo virtual, ele transfere para o mundo real tranquilamente. Exatamente, porque o grande problema da criança e de todos nós é de receber diversas vezes as mesmas informações. É um estímulo constante. Né? Exatamente, o estímulo constante. Quanto tempo teu filho fica sentado na frente de um computador ou dentro do seu quarto jogando o mesmo jogo? Então, um jogo de arma é o tempo todo. Apesar que desde o Half-Life até hoje o Valorant, você tem também um tratamento da violência dentro dos próprios jogos. Mas quando você pega, por exemplo, o Ready or Not, ou você pega também o jogo Active Shooter, fica meio difícil você entender que isso aqui é um jogo legal. Por exemplo, o Active Shooter, ele é um simulador de tiroteio de massa em uma escola. E você pode escolher mas ser... Mas não tinha que ter proibido isso aí? Proibido? Mas isso daqui tá na internet, é um game russo. E eles conseguem baixar e conseguem acessar. Nesse jogo, que é aquilo que ela falou, eu já desperto o desejo, aí eu quero testar, meu pai é policial, tem uma arma em casa. Exatamente. Então muitas vezes as pessoas falaram que aquele atirador de Suzano se baseou no Free Fire. Mas eu olhando esse jogo, você pode assumir o papel ou do policial ou do próprio atirador. Então, quer dizer, você pode jogar como atirando nas escolas. Eu não vou passar a imagem, mas para você ver. Essa imagem aqui, se você olhar, é um atirador, os alunos correndo e ele atirando. Rafa, por favor. E ele atirando
nos alunos. Tá aqui, ó. É um jogo, né? É um jogo. Se você virar a página, César, a gente tem aqui também um corredor da escola, o cara entrando pra matar, tá bom? Enfim, então... E o rapaz que atacou o Suzano, que fez ataque em Suzano, ele estava com essa roupa inteira desse jogo. Aí você tem o Red or Not, que me parece que eles tiraram, você não tem mais acesso, porque isso aí eles iam tinha um módulo lá que você iria participar de um tiroteio escolar, só que você é a SWAT, você já entra para retirar todo mundo. Só que quando você assiste o trailer do jogo, assusta. Agora, a criança ou adolescente que está envolvido nisso, que está jogando isso, 5, 6, e tem gente que joga o dia todo. Vamos lá, nós temos áudios e eu tenho que fazer o intervalo, senão eu vou ser mandado embora ainda hoje. Então, vamos fazer o intervalo, você pode mandar o seu áudio para cá, o WhatsApp é 984849988, mas eu já vou deixar aqui algumas que já chegaram, ó. Temos um vídeo... não, isso aqui é para você me falando? Para eu ler aqui ao vivo? Vai soltar o vídeo? Tá, temos um vídeo de uma garota de apenas 12 anos que teve um surto dentro de um avião porque sua mãe havia tirado seu smartphone na hora da decolagem. Tem esse vídeo? Tá no meu Instagram. Solta aí, então. Please help me! God, help me! God, help me! God! Então, mas aí você não há... Será que não é um caso de autismo? Não, pastor. Mas parecido, né? Eu tenho uma opinião sobre essas questões. Em relação aos grupos que estão dentro do WhatsApp. Existem grupos que as crianças entram, que são recrutadas para esses grupos, como a doutora falou, para os desafios. Então, por exemplo, a criança tá lá, ela entra num grupo, ela é indicada por alguém para entrar num grupo porque alguém já tá lá. Esses desafios que são levados, existe um administrador, o cara que comanda. E ele vai falando para você assim, vai na cozinha da sua mãe e deixa a porta da geladeira aberta por 1 minuto. Aí ele vai e filma. Isso tá passando. Muitas vezes no Discord, falam muito do Discord, mas não é só Discord. WhatsApp, Discord, Telegram e todos os outros. É um lugar onde eu posso conseguir fazer, tipo, um vídeo para todo mundo ver. Aí eu fiz isso. Essa pessoa que fez, essa criança que fez, ganha pontos. E vai subindo de rank como se fosse um videogame. E muitas vezes, eles colocam fogo no sofá, matam animais, filmam matando animais. Teve um vídeo de uma criança que esquartejou um gato e jogou os pedaços do gato na privada. E filmou tudo isso. E filmou tudo isso e o pessoal adorando, querendo mais aquilo. No vídeo era mostra mais. Dentro desse, eu não sei se é o caso dessa menina, dentro desses grupos, às vezes acontece o seguinte, teve até um caso da qual eu assisti o vídeo. Ele fala assim, sua mãe não pode mandar em você. Você é dono de si mesmo. Ela não pode chegar ao ponto de querer que você faça isso. Ela não pode começar a dizer o que você faz. Pode ser, não sei se é. Essa menina do avião, então, não era... Não sei se essa menina do avião foi exatamente no momento que o piloto fala, desliguem os celulares, vamos decolar. A mãe tira o celular dela, desliga o celular dela e ela entra numa crise de abstinência. Hoje, o vício, né, do celular, o vício em jogos, em games, eles são considerados já um vício parecido com dependência de drogas químicas. Mas será que a gente também não tá? Nós estamos, só que a diferença, qual que é a grande diferença? É esse tal desse cérebro maturado, né? Esse cérebro que ainda não foi maturado, ele não tem esse entendimento de que agora parou, de que agora chega, de que vamos guardar, vamos fazer, vamos estimular de outra forma. Vamos desligar, porque nos restaurantes, nos shoppings... Tá em todo lugar. Vamos lá, vira aí, a gente vai pro intervalo e volto com os áudios. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã.
Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer, biblicamente. Se você está acompanhando esse programa e gostaria de ter uma formação acadêmica na área da defesa da fé, então a Faculdade Teológica Bethesda tem a solução planejada para você. Esse material teológico, esse material didático vai chegar na sua casa. São mais de 800 páginas de conteúdo. São 70 matérias onde você vai ter o seu conhecimento testado. 700 exercícios. São 700 exercícios. E, gente, isso não é brincadeira, tá certo? Mais de 200 provas documentais. Você vai ser testado. E depois, são mais 700 questões avaliativas, então são 1.400 questões no total, com muitos argumentos, milhares de argumentos, centenas de provas documentais, avaliações e 70 matérias. Tudo isso num único volume, que depois do curso, hoje ele é o material didático do seu curso, mas depois do curso, ele é simplesmente uma enciclopédia de defesa da fé. Qualquer assunto, ocultismo que estamos falando aqui hoje, está aqui dentro do curso, do material didático do curso prático de defesa da fé. É um curso versátil, você abre em qualquer matéria e você vai fazendo a matéria, é como se você estivesse conversando com uma pessoa que defende aquela posição contrária à Bíblia, e aí você vai ver os argumentos do lado de lá, os argumentos do lado de cá, as provas, os documentos, tudo que você precisa. Pastor, quanto custa esse curso? Pelo amor de Deus, custa R$120 a mensalidade e você estuda durante 18 meses, porque são 3 semestres. Então, R$120 é uma mensalidade barata, é bem tranquilo, 18 meses de curso, o total dá R$2.000 e poucos, tá? Porque 18 vezes 120, 2.100 e pouco. Qual é a promoção? Tem promoção? Tem promoção sim. Ao invés de pagar 18 mensalidades dos 120, você paga 6. Deu para você entender? 1/3 do curso você paga. Os outros 2/3 deixa com a gente. É exatamente isso. Não tem pegadinha, não tem letras miúdas. A única coisa que eu descobri ontem que é cobrado é o valor da entrega, como qualquer produto que você compra na internet. Tá? Então, se você é de São Paulo, é uns R$20, alguma coisa assim. Então, se você tem interesse em entrar no curso prático de defesa da fé, a hora chegou, tá em promoção. Esse curso é pedido muitas vezes aqui, e às vezes ao vivo, quem acompanha o programa muitas vezes sabe, há muito tempo sabe, eu defesa da fé. Não tem promoção ainda, mas está disponível, se você quiser comprar. Aí quem compra, paga R$120 e são 18 meses, né? É normal. Hoje, você vai ficar 1 ano estudando de graça. São 18 meses. 6 você paga, os outros 12 meses, 1 ano, não tem que pagar nada. Não tem letras miúdas, tá, gente? O material didático já está incluso. Mas agora tem que comprar um material que é 1.000 e não sei. Não. Material didático incluso, matrícula de graça. Essas 6 parcelas é no cartão parcelado, sem juros, sem taxas. Para você... Eu não sei se tem juros ou taxa, mas eu acho que não tem. Para você fazer a sua inscrição, é só me chamar no WhatsApp. O WhatsApp é 990076844. Agora, uma dica. Já chega colocando o teu nome, tracinho Defesa da Fé. Isso acelera o atendimento, porque a gente tem centenas de pessoas para atender.
Então, pega aí, salva esse número. WhatsApp 990076844. Salvou? Chama no WhatsApp, coloca teu nome, tracinho, Defesa da Fé. Nome, tracinho, Defesa da Fé, e a nossa equipe já vai te atender rapidamente, ajudando você no processo da sua inscrição. E para fazer a inscrição, é só chamar no WhatsApp 99007-6844, 99007-6844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Pense biblicamente. Biblicamente. Na Musical FM. Com César Cavalcante. Sessão de perguntas. Já começa porque o Alexandre já pegou uma aí. Fala aí, Alexandre. O Dimas escreveu aqui no YouTube: qual é o problema em aprender bruxaria? Nós somos cristãos, um programa é programa cristão, eu sou pastor, então eu defendo a minha fé. Todos têm o direito de professar a sua fé da forma que quiser. Então, eu tenho a regra de fé e prática, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fala sobre bruxaria. Então, meus filhos, eles aprendem a palavra de Deus. E eu estou falando para famílias cristãs, mas você tem o direito de ter a fé que você quiser. Mas a palavra de Deus, ela diz que a feitiçaria não é algo abominável aos olhos de Deus. Por isso que nós falamos sobre a questão da bruxaria. Para você que está acompanhando pela rádio, ok, 105.7, divulgue, coloca aí no grupo do WhatsApp para todo mundo sintonizar. Para você que está pelo YouTube, chegou a hora da gente responder perguntas. Então, manda aí pelo WhatsApp, pelo áudio 984849988. E uma coisa, tá? Poxa vida, clica aí como chama? No like, dá um like aí e se inscreve no canal também. Vamos lá, solta aí, Rafa. Boa tarde, pastor César e todos os demais que estão à mesa. Eu prefiro não me identificar, mas hoje estou vivendo um drama com um filho de 14 anos. Da semana passada para cá, de uns dias para cá, eu tenho percebido que ele anda muito ansioso, mostrando uns sinais, uns sintomas de ansiedade, de estresse. Ele não consegue dormir direito e só fica jogando no celular. Eu nem falo tanto de rede social, mas de jogos eletrônicos mesmo. E eu estou desesperada porque eu não sei o que eu faço. Eu gostaria de um direcionamento dos irmãos aí. Tá, vamos lá. É uma intervenção. Então, no caso, doutora, começa aí daí. Eu lamento, assim, muito ouvir um relato desse. É muito agoniante e angustiante para mim ouvir isso, porque eu me coloco no lugar dessa mãe e de tantas outras mães, de tantas outras famílias que vêm tendo esse enfrentamento com a tecnologia. Eu costumo dizer que nada, gente, nada, absolutamente nada começa por acaso, né? A Bíblia diz que para você começar um grande fogo é uma chaminha, né? É uma faísquinha. E hoje a gente, infelizmente, tem visto isso. No final das contas, são os pais que dão o acesso. Eles compram o celular, eles compram o tablet, eles compram o videogame e dão o acesso. A princípio, como se fosse algo assim, um presente maravilhoso. Mas no decorrer do tempo se vê isso, essa dependência, esse vício o tempo todo desses adolescentes sem controle. E aí eles vão tendo zero estímulo de enfrentamento, baixa autoestima, sobe o nível de agressividade, não tem consciência de pertencimento. Adolescente precisa pertencer, precisa estar num grupo, precisa estar inserido, precisa ter troca social. Então, chegar nesse nível, sim, é um nível muito triste de uma dependência tecnológica agravante, né? Que atrapalha até o convívio familiar. O mais importante, procurar ajuda terapêutica, procurar psicólogo, dentro Exatamente. Do núcleo de psicologia. Nesse momento aí, ele precisa de um psicólogo Dentro do núcleo de psiquiatria da USP, existe já um núcleo que trata apenas sobre dependência tecnológica em jogos. Eu acho que é muito interessante procurar esse tipo de ajuda para poder ir de encontro com esse adolescente que está passando por isso. E se o seu filho não tem estresse, insônia, não sei o que lá, mas não sai do jogo, você já pode procurar. Algum outro comprometimento vai ter. Não precisa esperar uma crise, você já pode procurar. Solta mais aí, Rafa, por favor.
Bom dia, paz do Senhor. Eu queria saber, assim, qual que pode ser o problema causado por essa rede social também. Bom, todas as redes sociais eu acho que em excesso causam males, mas a TikTok, as crianças estão o dia inteiro assistindo TikTok, fazendo aquelas dancinhas, coreografias assim, totalmente sexualizada. Eu tenho uma sobrinha de 5 anos que ela sabe todas as danças. E é dancinha de senta no colo do pai, ai a cachorrona, ai não sei o que lá. O que isso pode sexualizar a criança antes do tempo? Ou é só uma paranoia da minha cabeça? Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Olha que interessante, o algoritmo do TikTok, o TikTok é uma rede chinesa. Isso. Lá na China tem não controle, passa isso. não passa. Lá não passa totalmente nada diferente. disso, Isso. entendeu? Ele entrega para os outros países o que eles pesquisam, o que não sei o que, quer dizer, então enquanto a China vai produzir cientistas, neuros, médicos, né? Nós vamos produzir pessoas que dançam. Exatamente. É isso, através do TikTok. Então, assim, o primeiro passo é deletar. TikTok é pra acima de 13 anos, tem uma idade, tem um limite. Por que uma criança de 5 anos tá no TikTok e o que ela tá fazendo lá sozinha? Tem um porquê, né? E eu ainda acho que 13 anos nem seria a idade adequada para estar no TikTok, justamente pelo conteúdo. Porque a gente tem duas questões aqui. A primeira não é só sobre o comprometimento do desenvolvimento biopsicossocial na questão do tempo de tela. Essa é uma questão. Mas a outra questão também, não adianta a criança ficar só 20 minutos por dia acessando conteúdo sexual. Exatamente. Então, assim, o conteúdo ele também é muito importante de se atentar. TikTok não é lugar de criança, não é lugar de adolescente. Tem que tirar, gente. Tem que tirar. Agora, eu acho que os pais também precisam também conversar sobre valores cristãos com os filhos. Precisa ter diálogo, né? Exatamente. De uma certa forma, em todos os âmbitos assim, dessa criação. Isaías 5, versículo 20, diz lá que eu não posso chamar o bem de mal, nem o mal de bem. Eu não posso chamar o doce amargo, nem o amargo doce. Ou seja, eu indico que os pais, eu aconselho que os pais sentem com seus filhos e digam: o que você está fazendo? Está adorando a Deus? Será que isso também não está te prejudicando na sua vida espiritual? Quais os valores que você está aprendendo desse TikTok? E mesmo que a pessoa não tenha, a criança não tenha condição ainda de abstrair uma questão mais espiritual, mais espiritualizada, ele tem que entender, nessa casa tem limite. Exatamente. Nessa casa tem limite. Tem mais aí, Rafa? Volta aí. Pastor César, a paz do Senhor, a paz do Senhor aos irmãos da mesa. A minha pergunta é: qual é o nível de ser prejudicial às informações que as crianças têm hoje, sendo que na nossa época nós tínhamos o Rambo, até mesmo o Castelo Rá-Tim-Bum, que foi citado aí, na verdade não foi citado, mas as informações do Castelo Rá-Tim-Bum. E por que essa geração é tão mais receptiva às coisas negativas do que a nossa? Hoje eu tenho 35 anos. Não sei se falei meu nome, mas meu nome é Alexandro e sou pastor em Ferraz de Vasconcelos. Legal. Eu acho que não pode falar contra o Rambo nem o Mortal Kombat, né? Eu posso responder o Alexandre, pastor? Manda aí, vocês. Pastor, eu acho que a questão, a diferença é o estímulo, gente, é o tempo. A gente assistia Castelo Rá-Tim-Bum, vamos dizer assim, exatamente, mas tinha um tempo determinado. Era desenho de criança passava durante a semana, na parte da manhã até meio-dia, que depois começava o jornal, acabou. Não tinha mais programação infantil. Então você tinha um tempo determinado para assistir determinadas coisas de criança, dentro de uma classificação etária, dentro de um controle na televisão. Hoje em dia elas têm acesso a isso o tempo todo, toda hora, todo dia, estimulando violência. Mas o mais interessante é que ele tem quantos anos? 35. Eu citei o nome do programa aqui? Não. Como é que ele lembra o nome? Não, porque eu assisti, então, eu também tenho essa idade aí. Então os valores que foram repassados ali, as características e informações, ficaram dentro. Agora você imagina se você passar... Né? Tá exatamente. Agora tem o Isaías Carvalho que tá dizendo assim: pior são os pais que entretêm seus filhos com um celular ou tablet dentro da igreja durante o culto, para que eles fiquem quietos. Pode isso, Arnaldo? Não pode isso, Arnaldo. Não pode, Arnaldo. A Bíblia diz que a palavra vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, eu era criança, eu lembro muito bem que eu ia pro culto de doutrina, minha mãe me dava um papel e uma caneta. Eu ficava rabiscando no banco, mas os meus ouvidos estavam atentos à palavra. Né? Então, é isso. Só que a tecnologia, o que ela faz? Ela compromete todos os sentidos do corpo humano. É visão, audição, tato. Então, você está totalmente envolvido dentro daquele lugar e você não tá lá. Você tá na igreja, mas você não tá lá. Agora, o meu tem TDAH. Você tá no seu mundo ali. Exato. Você não tá na igreja, na verdade. O meu tem TDAH.
mala. E o que a gente fazia para ele ficar quieto? A gente colocava ele embaixo e dava uns 2, 3 carrinhos para ele brincar. E a gente nunca imaginou que ele estava prestando atenção na palavra. Ele estava prestando atenção na palavra, porque os ouvidos dele estavam atentos em algum lugar. Exatamente. Aí o pastor tá falando do quê? Da volta de Jesus. Que Jesus ia voltar, que Jesus ia voltar, que Jesus ia voltar. A gente estava assistindo e, para mim, ele estava brincando. Chegando em casa, minha esposa foi fazer a janta. Chegou em casa, ele pegou, foi pro quarto. Lucas tá quieto. Lucas quieto, fi, é algum problema. Você pode correr. Chegou lá no quarto, ele pegou uma malinha, pegou todas as roupas, estava enfiando a roupa dele na malinha. Aí ele falou, esperando Jesus voltar. Pera, Lucas, o que você tá fazendo? Me preparando. Se o pastor falou que Jesus vai voltar, eu tenho que levar minha roupa. Ele tinha 4 anos, de 4 a 5 anos. Eles ouvem, eles captam tudo, então, e é interessante. Mas com o celular, ele tá na igreja, mas não tá lá, né? Ele não tá na igreja. Exatamente. Tanto que no comecinho do programa, o pastor César, ele falou uma coisa. Ele falou assim, as crianças já nascem com o celular, já nascem sabendo desbloquear. É óbvio, né? Você entrega um celular pra uma criança de 1 ano, ele sabe fazer um movimento de desbloqueio. Por quê? Porque ele é um Einstein, porque ele é um gênio, porque essa geração... Não, gente, é porque eles aprendem por imitação. Exatamente. Eles veem o pai, a mãe no celular o tempo todo. Eles sabem como é que desbloqueia, como é que põe a senha. A cauterização de mente também vem pela repetição. Sim. A questão. E os próprios jogos, às vezes, fazem com que as crianças tenham atitudes diferentes. Tem mais ouvinte aí, Rafa, que mandou pergunta? Não? Ótimo. Tem aqui mais. Até que ponto alguém que já assistiu na infância... Não, até que ponto algo que alguém assistiu na infância pode influenciar na fase adulta, quando a pessoa já tem um cérebro maduro? Você tem informações que você recebe na infância, como esse rapaz de 35 anos, que você não esquece. E aí vai depender dos valores que você recebeu na infância. Nós ensinamos as nossas... Vamos pensar como nós evangelizamos as nossas crianças. Nós ensinamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Começamos a ensinar que a Bíblia é a palavra de Deus. E colocamos conceitos éticos e espirituais através da palavra de Deus. E eles vão aprendendo. Isso é a construção moral de uma criança. Moral e espiritual. Os valores são colocados desde pequenininho. E isso pode influenciar a maneira dele ser até quando adulto. Você acha que tem volta, doutora, essa sexualização antecipada, essa digitalização da vida da criança? Você acha que, tipo assim, no meu quadrado eu posso ditar as regras ou eu não vou conseguir segurar essa onda? Eu acho que nós, como pai e mãe, nós temos uma autoridade que foi nos concedida por Deus para cuidar daquele ser humano e ser responsável, né? Ensina o caminho que deve andar, para que quando vem os maus dias, ou seja, os maus dias eles vão vir. E nós temos que educar o suficiente para que quando ele chegue nesse lugar, ele também tenha o parâmetro de dizer, de escolher, né? A minha filha tem 10 anos e às vezes ela está vendo alguma coisa na internet ou na televisão, ela me chama pra me pontuar. Mãe, olha isso. Olha que grave, olha que feio, olha que triste. Mãe, fulano na escola falou assim, assim, assado. Então, ela tem uma atenção mais plena sobre o assunto porque há diálogo. Então, acho que o mais importante hoje, assim, de tudo que a gente falou aqui, se você não prestar atenção em nada, se você não guardar nada, guarde isso. Nas famílias precisam haver diálogo, conversa, encontros, almoço, jantar na mesa, para que isso seja uma prática corriqueira e isso forme vínculos. Nada mais importa dentro de uma família do que os vínculos que são formados. Então, todas as referências, tudo aquilo que nós somos como seres humanos vem desse lugar, da referência familiar, né? Então, isso é muito importante que os pais tenham esse diálogo para que as crianças possam ser sabiamente orientadas sobre os perigos que existem nas redes sociais. Se a gente for ficar esperando lei, se a gente for ficar esperando isso vir de algum lugar, não vai vir. A gente precisa se antecipar. A gente tem que saber que a gente está criando uns filhos num mundo que a gente não teve. A gente não teve esse mundo. É outro planeta. Exato. Entendeu? Só que eu só posso dar a eles esse acesso, esse material, essa tecnologia, a partir do momento que eu domino essa ferramenta. Se eu não dominar a ferramenta, e tem travas, não tem como. Né? Tem travas. Tem como você proibir, pegar o celular e falar, aqui não vai entrar mais na pornografia. Tem como, mas vamos lá. Eu quero agradecer vocês, pastor Alexandre, um privilégio te receber aqui num assunto tão importante. Infelizmente o tempo é tão curto, mas é bom te ver aqui mais uma vez. Amém. Eu agradeço o convite e eu deixo para você aí uma mensagem. Ensina teu filho no caminho que ele deve andar. Fala com ele, coloca valores cristãos, coloca valores morais, espirituais, ensina ele a saber o que é bom, o que é ruim, para que ele possa também ter um parâmetro para dizer isso serve, isso não serve.
Redes sociais, quem quiser te achar. Alexandre Farias Torres no Instagram, vai estar lá no Influenciando Gerações, canal Influenciando Gerações no YouTube. E uma igreja em São Bernardo do Campo, Tempo de Viver SBC, lá na rua Cristiano Ângeli, 888, bairro Assunção, São Bernardo. Dia 13, agora temos culto dos jovens às 18 horas. Lembrando aqui aos irmãos de São Paulo que eu vou estar nesse domingo aqui na Zona Leste, na rua Maria Carlota, 353, pertinho da Vila Esperança, aqui perto do metrô Carrão, ali Vila Esperança, Penha, na igreja Missão Unida do Brasil, Moeb. A rua Maria Carlota, 353, 18 horas. Vem com a gente, vai ser bênção. Doutora, privilégio te receber aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas outras. Obrigada, pastor. Suas redes sociais, quem quiser te achar. Minhas redes sociais, eu tenho Instagram, @psidaiane_oliveira. Lá tem todas as minhas informações. Daiane com Y no meio? Daiane com Y e 2 N, gente. Meu pai me deu essa bênção, né, de botar meu nome desse jeito. Então, é Daiane com Y e 2 N's. É Daiane Oliveira. Tá lá no Instagram e lá eu tenho todos os meus contatos, meu WhatsApp, atendimentos e tudo mais. Só o Insta hoje, Direct, você manda ver no direct? Mando sim. Então vamos lá. Daiane, 2 N's, isso. Oliveira. Com Y e 2 N's, isso mesmo, tá certinho. Sigam lá. Maravilha. Obrigado, querida. Deus abençoe. Amém, pastor. Deus abençoe. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto para tanta gente. Chegou aqui um caso que eu vou passar aqui para ela, mas vai ser em off. Da menina que tem um filho de 13 anos lá da escola de futebol. Rafael, obrigado. Deus abençoe. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais. Tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Nossa mente. Pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente.